Será que vale a pena você fugir do Bananil, do Bostil e ir pro Paraguai? É claro que lá tem muitas vantagens para brasileiros, mas aqui nesse vídeo eu vou te falar alguns pontos que você tem que considerar antes de pensar em ir para lá pro Paraguai, belezinha? Então bora ver comigo. E já que você tá aqui, eu quero convidar você a assinar o canal e também ativar o sininho. Afinal, se você ama ou odeia o Brasil, esse canal para você é o ideal, o melhor do YouTube, belezinha? Então bora caminhar junto. E se você é uma pessoa que usa benefícios aqui no Brasil, como Bolsa Família, né? Ou também gosta de entrar no emprego e ficar 6 meses, pegar o seguro-desemprego, para você o Paraguai não é o melhor lugar. Afinal de contas, lá não tem benefícios assim. E eu sei que tem muita gente que tem esse benefício porque realmente precisa. Porém, no Brasil hoje, milhões de pessoas usam esse benefício por pura vagabundagem, né, galera? Porque não querem realmente trabalhar. Ou então fazem só um bico de vez em quando ali, né? Mas depende de forma quase que exclusiva dos benefícios. Então, se você é uma pessoa assim e quer ir pro Paraguai achando que a vida para você vai ser melhor, eu não recomendo você ir para lá, mas de jeito nenhum. Afinal, se você for para lá, você não vai ter nenhum benefício semelhante a esse. E o segundo ponto aqui, pessoal, é a moeda local. Aqui no Brasil nós temos o real como moeda principal. Porém, lá no Paraguai eles têm o Guarani como moeda do país, a oficial do país. Porém, a maioria do país lá trabalha com dólar. Então, o Guarani mesmo não vale quase porcaria nenhuma, né? Se você for comprar algo lá no Paraguai, lá a maioria dos locais cobram de você em dólar. Então, se você não conseguir ali muitas vezes fazer o câmbio, né, saber negociar, se não for ali muitas vezes meio ligeiro, eles podem te passar a perna tranquilamente, porque você não sabe lidar com as moedas locais, não sabe lidar ali com a malandragem do pessoal ali com relação a dinheiro. Então aqui no Brasil é tudo muito mais fácil e mais simples. Porém, se você for para o Paraguai, sabe que uma barreira para você estar lá é a dificuldade de lidar com o dinheiro. Outro ponto que também é muito importante é o idioma, pessoal. Se você for ali para a fronteira, né, do Brasil ali com o Paraguai, em Foz do Iguaçu ali, a maioria consegue entender o português. Mas se você for ali para os cafundó ali, já pro meio do Paraguai, a maioria não sabe nada de português. E se você falar português lá, você não vai conseguir falar com ninguém. Então você tem que saber falar realmente o idioma local, que é bem mais fácil do que o inglês, mas ainda assim é um idioma novo. E se você for conversar com alguém ali que fala nativamente, ele vai falar mais rápido e você não vai entender nada. Então esqueça essa lenda aí de que espanhol é tranquilo, é só você ouvir a pessoa falando devagar ali. Não, você não vai entender bosta nenhuma. E o quarto ponto, e na minha opinião o mais importante, é se você quiser trabalhar lá de CLT, para você talvez não vá ser uma boa. Afinal de contas, o Paraguai tem muitos incentivos fiscais, mas para quem é empresário, para quem vai abrir empresa lá. E geralmente o brasileiro tá acostumado ali a ter um caminhão, né, uma carreta ali de benefícios quando começa a trabalhar no emprego formal no local. Porém, lá não tem nada disso. Lá não vai ter seguro-desemprego, não vai ter um monte de coisa que aqui você tem a rodo, né? Em muitos lugares lá realmente o salário é melhor do que no Brasil, nem se compara, mas se você tiver formação. Se você for trabalhar ali num subemprego, você vai sofrer igual ou até mais que aqui no Brasil. Então, se você tem empresa aqui no Brasil e também quiser abrir uma empresa lá no Paraguai, para você o incentivo é quase infinito. O Paraguai te abraça ali realmente com todo o carinho do mundo. Mas se você não for um empresário, para você vai ser um pouquinho mais complicado. Claro, em alguns casos é melhor que aqui no Brasil, mas isso não é regra, pessoal. O Paraguai não é os States nem a Europa. Então, realmente se cuide. Se você quiser ir para lá, você vai sofrer muito se você não se planejar. Então fica aqui o meu aviso para você. O que você acha disso? Você acha que ainda assim, com tudo isso, vale a pena pro Paraguai? Por favor, comenta aqui embaixo. E galera, eu fico por aqui. Tchau, tchau, até mais e aquele abraço.